Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá! No programa de hoje vamos exibir mais uma edição da nossa série especial de entrevistas por videoconferência. Você vai ficar por dentro do trabalho da Coordenadoria de Comunicação Social, a CODICOM do MPRJ, e também vai conferir a atuação do Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, o CEMEAR do MP do Rio. E não perca uma matéria especial sobre a realização da Semana do Ministério Público, que contou com uma série de homenagens em celebração ao Dia Nacional do MP. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. No MP Cidadão de hoje, nós vamos contar com a participação da coordenadora da CODICOM do MPRJ, a promotora de justiça, Gabriela Serra. Olá, doutora Gabriela, é uma honra recebê-la no nosso programa. Seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Oi, Juliana, obrigada a vocês pelo convite. O MP Cidadão agora com esse novo formato, com esse novo modelo de entrevistas, está ficando cada vez mais dinâmico, atrativo, e é importante que cada vez mais os membros e servidores do MPRJ participem para que a população possa conhecer um pouquinho mais da nossa instituição. Obrigada a vocês. Doutora, para iniciar essa entrevista, a senhora poderia nos explicar o que é e como funciona a CODICOM? Bom, a CODICOM é a Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e é o principal canal de interlocução e de aproximação da instituição com a sociedade em geral. Então, na verdade, a CODICOM divulga o trabalho dos membros, promotores e procuradores de justiça e de servidores para toda a população, seja pela imprensa, pelos veículos de comunicação, seja pelas redes sociais, Twitter, nosso Facebook, o Instagram. E com isso o objetivo é que cada vez mais a população conheça quem são os membros do Ministério Público que fazem, qual o papel que a instituição cumpre dentro do Estado Democrático de Direito. Doutora Gabriela, e quais iniciativas e casos da atuação da CODICOM merecem destaque? A partir da recomendação do CNMP, o Procurador-Geral editou uma resolução onde consolidou a nossa política de comunicação social e dentro dessa nossa política a gente estabeleceu algumas diretrizes. A gente criou o núcleo de imprensa, o núcleo das redes sociais e o núcleo de comunicação interna. Então, isso, para mim, já foi um grande avanço dentro da comunicação institucional, que antes era focada muito mais numa assessoria de imprensa somente. Ultimamente, nos últimos anos, a instituição vem trabalhando em casos polêmicos, casos de corrupção nos poderes executivos, envolvendo não só essa questão da pandemia, mas também com desvio de dinheiro. A gente teve o caso do assassinato da Marielle do Anderson, que é um caso de repercussão internacional. Enfim, e vários outros casos também de impacto envolvendo rachadinha, relatórios do COAF. E dentro desses casos sensíveis, a comunicação ela vem traçando um planejamento estratégico de como lidar com esses casos, como reagir num momento de crise, fazendo um monitoramento nas redes sociais, fazendo um monitoramento também nos veículos de imprensa para que a administração superior tenha condições de tomar uma decisão em determinadas situações. Paralelo a essa divulgação da nossa atuação, a gente tem também todo um trabalho interno da CODICOM. Então, a gente fez um media training com os coordenadores de centros de apoio, com os coordenadores de grupo, que é para capacitar os membros para
saberem lidar com os veículos de comunicação, saberem como se portar diante de entrevistas, né, diante de eventuais demandas, seja de televisão, seja de rádio. A gente criou protocolos internos, né, de como agir em situações de crise, de como se portar diante de determinadas situações que mereçam uma nota de esclarecimento, uma nota de retificação. A gente vem cada vez mais incrementando as campanhas nas redes sociais, campanhas das diversas estruturas do MPRJ, seja na área de saúde, seja na área da educação, do consumidor, do idoso. Então, isso também faz com que cada vez mais a instituição se aproxime, né, da sociedade, se aproxime do cidadão. O programa MP Cidadão, que é um programa que ele já existe há muito tempo, mas que ele vem cada vez mais melhorando e, ultimamente, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, ele vem ganhando formato diferente, né, para que ele fique mais dinâmico, para que as pessoas possam conhecer melhor não só o que a instituição faz, mas para que ela serve, como que o cidadão pode recorrer e chegar até o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, toda essa preocupação, né, em cada vez mais se adequar à nova realidade para manter a aproximação com a sociedade, a Codicom, ela observa, né, ela tem esse papel, né, de cada vez mais estreitar esses laços entre a instituição e a sociedade. Certo, doutora. Agora, falando dos principais desafios e das maiores conquistas, a senhora inclusive já citou muitas delas, mas existem outros desafios e outras conquistas que a senhora acha interessante ressaltar? Mas eu acho que um desafio que a gente tem grande é de um incremento na nossa comunicação interna, porque a Codicom, além do núcleo de imprensa e o núcleo das redes sociais, né, onde a gente faz campanhas, né, campanhas nas diversas áreas de atuação, a gente tem o núcleo da comunicação interna, que é justamente seria promover uma interlocução entre as nossas estruturas. E isso ainda é deficitário, né? A gente envia e-mail, a gente envia informativo, a gente tenta, de alguma forma, melhorar essa comunicação interna, mas acho que ainda há muito o que fazer. Na verdade, eu percebo, isso vem mudando, claro, mas eu percebo que as pessoas ainda ficam muito nas suas ilhas. Falta um estímulo de um diálogo maior, né, de uma interação maior, para que tudo possa fluir, o trabalho da instituição possa fluir de uma maneira mais clara, de uma maneira objetiva, evitando, às vezes, retrabalhos, evitando informações truncadas, que, às vezes, muitas das vezes, essas informações truncadas saem para o mundo externo, ou seja, vão para a imprensa, e aí causa, às vezes, um problema até na própria imagem da instituição. E a Codicom, além de todo o trabalho que ela já faz, há essa preocupação em zelar pela imagem da instituição e pela imagem dos seus membros e servidores. Certo, doutora. Agora, não tem como a gente não falar da pandemia, né? E todos nós estamos enfrentando esse período de pandemia. Existe algum trabalho específico da Codicom para esse período que a senhora acha interessante a gente ressaltar? Olha, nesse período todo da pandemia, como diversas outras estruturas do Ministério Público, a gente não parou, né? Quer dizer, a gente fez regime de plantão, teletrabalho, todo mundo de casa, mas a gente desenvolveu um planejamento, né, uma divisão de tarefas para que a gente tivesse o trabalho organizado e evitar justamente o retrabalho interno. Então, a gente continuou atendendo a imprensa da mesma forma, continuamos atendendo os membros da mesma forma. E, em razão da pandemia, por questão de segurança, para evitar aglomeração, a gente, então, realizou pelo Teams 2 coletivas virtuais que foram, assim, foram um sucesso, assim, não deu tudo certo. A gente fez um planejamento para isso, prevendo, né, alguns incidentes que pudessem acontecer. Os jornalistas externos foram instruídos das regras da coletiva virtual, os membros também,
e eu acho que no final foi positivo. Tanto os jornalistas como os membros gostaram, acharam que deu um resultado positivo. Alguns até falaram: olha, Gabriela, é muito melhor do que a presencial, vamos querer inclusive adotar. Então, assim, foi uma experiência realmente assim, muito boa. Certo, doutora. Bom, infelizmente a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora aqui no nosso programa e agradeço também por ter nos explicado um pouquinho sobre a atuação da CODICOM. Olha, obrigada mais uma vez vocês pelo convite. Vocês estão de parabéns, o programa está muito bom, assim, eu vou inclusive recomendar, vou falar, porque eu acho que é importante que cada vez mais membros e servidores apareçam, né, contribuam, porque a gente precisa mostrar para a sociedade, para o cidadão, o que o Ministério Público faz, né, que o Ministério Público está presente em quase todas as áreas, né, de atuação, e que o cidadão pode, né, e deve procurar o Ministério Público pelo nosso canal da ouvidoria, que tem no nosso portal, pelo 127, pelas redes sociais, para que cada vez mais a gente possa aproximar a instituição da sociedade. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. Do dia 14 a 18 de dezembro, o MPRJ realizou a Semana do Ministério Público, com diversas homenagens em celebração ao Dia Nacional do MP. Acompanhe. Azul, vermelho e branco. Este ano, pela primeira vez na história, as cores do MPRJ iluminaram o Cristo Redentor numa homenagem da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro ao Dia Nacional do Ministério Público, comemorado anualmente em 14 de dezembro. Entre comemorações e homenagens, o evento marcou o início de uma programação especial do MP do Rio, a Semana do Ministério Público, que obedeceu aos protocolos de prevenção de contágio pela Covid-19, definidos pela Secretaria-Geral e pelo Núcleo de Saúde Ocupacional do MPRJ. A importância dessa semana é uma preservação das nossas tradições e da nossa memória. O Ministério Público, ao longo da semana, que se considera da instituição, do aniversário da instituição, ele procura homenagear, ele procura lembrar não só de pessoas que ainda estão na instituição, como de pessoas que já nos deixaram, preservando a memória e um legado institucional. É a oportunidade que o Ministério Público tem de incentivar os membros e de reconhecer os méritos com os quais eles já brindaram a própria instituição. A semana foi marcada por diversos eventos em comemoração ao Dia Nacional do Ministério Público. Porém, este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, estiveram presentes apenas os agraciados e os representantes dos órgãos da administração superior. Os demais membros e servidores tiveram que acompanhar as solenidades de forma virtual. Ao longo da semana, um dos destaques foi a inauguração da TV corporativa da instituição, por meio da Coordenadoria de Comunicação Social, a CODICOM do MPRJ. O sistema tem o objetivo de promover maior integração entre os órgãos do Ministério Público Estadual e de fortalecer a aproximação entre membros e servidores. No último dia, foram realizadas as tradicionais cerimônias de entrega do Colar do Mérito do MPRJ, da medalha Aníbal Frederico de Souza e do prêmio MPRJ Ideias Inovadoras, no auditório do edifício sede da instituição. A cerimônia foi comandada pela Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, Maria Cristina Telecheia. A entrega do Colar do Mérito e da medalha Aníbal Frederico de Souza constituem um momento marcante dessa celebração, ao simbolizar, na pessoa dos agraciados com aquelas comendas, que a grandeza desta instituição é indissociável dos esforços e da dedicação de pessoas em prol de princípios e objetivos que se amalgamam na ideia de que o Ministério Público serve à sociedade e à democracia.
33 personalidades se destacaram e receberam o colar de maior honraria da instituição. Já a medalha Aníbal Frederico de Souza foi concedida a 15 servidores do MPRJ, que contribuíram para o desenvolvimento do parquê. Na ocasião, houve ainda a entrega do troféu MPRJ Ideias Inovadoras. Ao final da cerimônia, houve bastante comoção com a inauguração do Espaço Cultural Procuradora Maria da Conceição Lopes de Souza Santos, localizado no foyer do auditório. O espaço recebeu uma placa em homenagem à procuradora que faleceu este ano. O evento encerrou as comemorações da Semana do Ministério Público. Esta semana, ela seguiu exatamente o desafio que nos foi proposto ao longo desse ano, de nos reinventarmos para continuarmos restituindo à sociedade a confiança que em nós deposita e a cada cidadão um respeito que a ele é devido. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. No MP Cidadão de hoje, para uma entrevista exclusiva por videoconferência, nós vamos receber a Procuradora de Justiça, Ana Maria de Masi, ela que é a coordenadora do Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, o CEMEAR do MPRJ. Olá, doutora Ana, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Doutora Ana, a senhora poderia explicar o que é e como funciona o CEMEAR? O CEMEAR é um órgão de apoio que funciona mediante solicitação de colegas em casos pré-judiciais ou mesmo judicializados e também funciona mediante solicitação de parceiros e da sociedade mediante o acesso à nossa página no site do MPRJ. Nós trabalhamos em todas as searas onde possa existir um conflito. Seja saúde, questão de educação, ocupação de solo urbano, trabalhamos em questões de família, em questões restaurativas, tutela coletiva, enfim, em todas as searas, para estabelecer um diálogo, ampliar sua forma de comunicação, eles possam ver os seus papéis no conflito que se desenrolou e possam, em conjunto, criar uma solução que possa atender às suas necessidades. Perfeito, doutora. Agora, quais iniciativas e casos da atuação do CEMEAR a senhora gostaria de destacar? É possível destacar algum caso? Sim, nós tivemos participação por ocasião da ocupação das escolas, né? Lá atrás, acho que foi uns 4 anos atrás, tivemos uma participação também decisiva na ocupação dos batalhões da Polícia Militar, para aquele movimento, né, das mulheres que ocuparam os batalhões a fim de fazerem reivindicações pelos seus maridos que eram policiais e não poderiam fazê-las diretamente. Todas essas iniciativas com sucesso. Tivemos também atuação na desocupação da UERJ por ocasião dos Jogos Olímpicos. Tivemos outras atuações nas comunidades de UPPs, quando tinham as UPPs em pleno funcionamento, ajudando as comunidades e esses policiais numa polícia de proximidade para que aquela comunidade criasse as soluções dos seus conflitos. Né? Assim, são várias iniciativas, são várias atuações que têm sido destacadas e algumas a gente não pode nem mencionar porque é uma questão também do sigilo, né? Então a gente menciona assim de uma forma aberta, exemplificativa, a fim de preservar o sigilo das pessoas que participam dessas mediações, desses métodos autocompositivos. Doutora, agora é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do CEMEAR na garantia dos direitos dos cidadãos fluminenses? Um dos principais desafios ainda é levar a um número maior de pessoas o entendimento, a compreensão do que são os métodos autocompositivos, com destaque para a mediação, para a conciliação, para a negociação, a fim de que o cidadão entenda
qual é a participação dele, a atuação dele numa sociedade de um Estado democrático de direito, né? Nós ouvimos muito todas as pessoas dizerem, os meus direitos, só que nós temos deveres e obrigações. E todo cidadão precisa entender que ele é uma parte ativa a fim de que todos os direitos, deveres e garantias e obrigações sejam efetivamente implementados. Então, o conhecimento faz parte disso, né? E a troca de experiências, a proximidade que nós estabelecemos com a sociedade, com os nossos parceiros, ela é fundamental para que se consiga ampliar cada vez mais a noção de cidadania, mas de uma cidadania responsável num Estado democrático de direito, com um Ministério Público que observa a Constituição e que não está nem acima e nem abaixo da sociedade, mas está ao lado dele para construir uma nova página da nossa história. Ou seja, uma página em que cada um se responsabiliza pela sua conduta e procura tirar desse conhecimento, dessa responsabilização, a solução que necessita para que possa conviver nos seus ambientes restritos, familiares e até os sociais mais amplos. Certo, doutora. A senhora citou a pandemia, né? E como foi a atuação do Semear durante o período da pandemia? Existe algo específico que a senhora gostaria de ressaltar? Eu gostaria sim. Primeiro, gostaria de ressaltar o apoio que nós recebemos da instituição Ministério Público para que a gente pudesse continuar funcionando, mesmo nos tempos da pandemia, nos tempos de isolamento. O nosso pessoal também, todos os facilitadores e os administrativos do Semear, eles se disponibilizaram prontamente. Inicialmente, nós adquirimos um chip para que os facilitadores pudessem, sem usar o seu número pessoal, fazerem os atendimentos virtuais que fossem possíveis, e a instituição está nos capacitando para que nós tenhamos mais equipamentos virtuais, mais acessos a pacote de dados, para que possamos fazer as autocomposições pelos métodos virtuais quando isto é possível. Mas eu gostaria de destacar que ao lado desse ganho nós temos uma característica ainda que é muito marcante na nossa sociedade. A maior parte da nossa sociedade, embora possa ter um telefone celular, não tem acesso a um amplo pacote de dados, nem a equipamentos virtuais que possibilitem um efetivo e produtivo atendimento apenas pelo meio virtual. Então, nós atendemos virtualmente, estamos aumentando o nosso atendimento virtual, coisa que nós já fizemos antes, antes já vínhamos fazendo até mediações, autocomposições por meio virtuais, pelo Skype, pelo WhatsApp, só que nós agora também estamos tentando ampliar isso. Com o cuidado de que existem situações, existem casos, existem pessoas que não têm acesso, que nós necessitamos atender de forma presencial. Existem conflitos escalados que necessitam de uma maior pessoalidade para que possamos descer o tom desse conflito, para que possamos ampliar a escuta, para que essa escuta seja qualificada, para que a comunicação se restabeleça e nós possamos atuar no papel de reconstrutores dessa linha de comunicação, dessa forma de construção de consenso, de pacificação social. Certo, doutora Ana. Bom, infelizmente a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora aqui no nosso MP Cidadão. Obrigada, agradeço a vocês a gentileza do convite, a generosidade com que me ouviram e digo a vocês, o Ministério Público está de portas abertas e o Semear também. Basta procurar a nossa página no site do MP, nós atendemos solicitações externas dentro das áreas de atuação do Ministério Público, atendemos parceiros, aos nossos colegas, aos quais nós agradecemos a confiança e a parceria. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Maria de Mazzi. E por hoje é só. Para rever este programa ou assistir aos programas anteriores, entre no canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de conferir os vídeos, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Escute o programa em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nós temos um encontro marcado no domingo que vem. Um abraço e até mais!
Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela: MP Cidadão.